Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Luciano Mendes de Jesus, sou doutorando em Artes Cênicas da USP e professor na Escola Livre de Teatro de Santo André. Então, a convite da Mariana, estou aqui fazendo a mediação dessa mesa, que tem por título Teatralidades e Linguagens, Deslocamentos Musicais, que tem a presença de Saloma Salomão, Rafael Galante e Luiz Costa Lima Neto. Então, a gente começa aqui, abre a mesa com Saloma Salomão. Vou ler brevemente aqui, resumidamente, o extenso currículo de Saloma. Saloma Salomão atualmente é professor na Escola Livre de Teatro de Santo André. Possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com estágio no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Atualmente dirige Aruana Mundi, Artes e Culturas Negras. Saloma também tem uma longa e extensa atuação na rede pública de ensino. É um multiartista, é músico, compositor, ator, escritor, dramaturgo, entre tantas outras conhecimentos, né? E é um grande mano mestre aí, aqui de São Paulo. Tenho a liberdade de falar enquanto parceiro também. E para finalizar aqui, o Saloma tem uma extensa colaboração também com muitos grupos de teatro aqui de São Paulo, grupos periféricos especialmente, né, com grande atuação também na Zona Sul de São Paulo. Então, passo a palavra a ele. Boa tarde a todas, todos, todes. É uma jornada mesmo, né? E o meu jornal é desses quantos minutos mesmo? 20 a 25 minutos. 20 a 25. Já dá para criar uma vida, né? Olha só. O que eu quero dividir aqui com vocês é uma perspectiva que eu tenho desenvolvido na minha relação com os artistas, as artistas negras e negros a partir da periferia de São Paulo, mas que talvez seja extensiva a uma produção cultural negra contemporânea no Brasil. Tem a ver com essa noção mais geral, que é a proposta da atividade de pensar teatro. Mas como nós não conseguimos ainda chegar ao teatro, porque o teatro é um lugar, é um prédio, o teatro é uma coisa, o teatro é um texto, o teatro é composto das pessoas que estão lá, e talvez essas pessoas não nos queiram, porque elas são as donas do saber e das artes. E eu, como descendente de africano, percebo ao longo do tempo que o teatro não me quer. Não me quer como um ser completo que eu sou. Se vocês me olharem, vocês vão ver que eu estou aqui integralmente, em corpo. E talvez a minha parte etérea também esteja aqui. O que vocês acham? Bom, eu vim aqui por um motivo muito específico. A Mariana é minha amiga pessoal. E ela, talvez, num delírio assim, né, de moça muito criativa, ela pensou que era pertinente a minha presença nesse evento. Mas ela não tem sido pertinente nesses lugares como esse aqui, nessa Ilha Branca, que é a USP, que é a última universidade brasileira a admitir que talvez os alunos negros possam frequentá-la e os professores também. Embora ela tenha, a instituição, não as pessoas, tenha admitido que ela
Pode receber pessoas negras num primeiro momento, no segundo momento cria mecanismo para que as pessoas negras continuem longe. Entendem? Bom, então é passado, é presente e é futuro. Mas o teatro não cabe pensamento negro. Teatralidade, talvez. É uma maldição. Eu não tenho outra língua que não seja a língua do colonizador para expressar o que eu penso. Então, me perdoe, é meu limite. E é meu paradoxo. Eu não tenho outra língua. Então, todas as palavras que eu emitir, vocês podem entendê-las como contaminadas. Entendem? São palavras contaminadas por quem me domina e por quem dominou os meus ancestres. Todas as palavras que eu emito, eu sinto que elas são incompletas para comunicar o que o meu ser carrega. Isso, aí, legal. Meu parceiro e, ao mesmo tempo, meu assistente. É uma vingança que eu faço com os meus amigos brancos de vez em quando. Olhando a bibliografia dos cursos de teatro da Unesp, da USP, das escolas de teatro, o que eu constato é isso. Há um eurocentrismo doentio que orienta os currículos e as práticas. E é muito difícil para um jovem não branco, para uma jovem não branca, entrar nesses lugares e sustentar os seus próprios corpos, sem ser atravessados física e subjetivamente pelos dardos do colonialismo interno. Bom, o que contém esses manuais, esses objetos de prática, de ensino sobre teatro? Eles têm pelo menos 3 tipos de recorrências conceituais e explicativas. O princípio da evolução, de que uma historicidade humana qualquer, ela vai de um tempo da pré-história até o Gerald Thomas, e que tudo começou na Grécia. Os gregos eram pessoas maravilhosas e eles ficavam lá, assim, fulano, o que a gente vai fazer hoje? Que tal se a gente inventasse a política? Não, hoje vamos inventar o teatro. Amanhã a música, chama o Pitágoras. Pitágoras, será que você pode fazer uma medição dos intervalos para a gente criar algo como modos dóricos, jônios? Entende? Essa perspectiva de projetar um passado ocidental que tem um destino, e esse destino é o progresso, não o progresso, como disse o professor ontem, mas o progresso e a civilização. E a civilização e o progresso moderno é o céu e o paraíso daquele pensamento europeu que teria sido abandonado. Lembra essa lição do ensino médio? A diferenciação, teocentrismo. Lembra? Antropocentrismo. Enfim. Um outro princípio que orienta essas explicações que estão contidas nesses manuais e nessas práticas recorrentes
é a ideia de que as identidades, sobretudo as identidades nacionais, são unas. Então, ou você tem a identidade una da Europa expandida, e ela é teleológica, ou você tem a identidade una da brasilidade, e ela também é progressiva, gradual e teleológica. Ah, essa terra ainda vai cumprir o seu ideal, disse aquele poeta branco dissidente. Ainda vai tornar-se o imenso Portugal. É muito importante isso. Os brancos que partilham essa identidade imaginada, grandiosa, expansiva, de vez em quando algum escapa e vem se alojar junto com a gente. Vocês entendem? Eu, pelo meu humanismo negro, eu tenho que pressupor a dissidência entre os brancos para não projetar nos brancos aquilo que eles projetam em nós. O teatro, no singular, como eu já disse, ele é tudo. Ele é tudo. As teatralidades, aí eu estou evocando algo de um pensamento negro que a Bebel mais cedo já falou aqui. Eu estou jogando sobre essa imagem de pensamento negro a possibilidade de que o conhecimento seja efetivamente atravessado por interrogações, descontinuidades, rupturas. E somente um pensamento autoritário, autocentrado, expansivo, tem unidade. Porque, a priori, o pensar humano é incompleto. Um dos princípios da hermenêutica negra é assimilar a incompletude do conhecimento. A provisoriedade, assim como a provisoriedade da existência humana. Bom, tudo isso aí já está meio dito, desse jeito louco que eu estou falando, tá? O que está me interessando é como dialogar com os jovens negros que querem incorporar essa linguagem ou esse instrumento de desenvolvimento do pensamento e da sensibilidade no seu repertório. Teatralidade seria, então, uma possibilidade expressiva do sujeito contemporâneo de conhecer a sociedade na medida em que é capaz de produzir uma representação sobre essa mesma sociedade. Essa representação criativa, ela pode esbarrar em várias das formas que o mundo ocidental começou a chamar de belas artes, sem, contudo, se comprometer com nenhuma delas, nem mesmo com o teatro.
A elite branca brasileira, vez por outra, precisa colocar nome em um restaurante como Senzala, precisa organizar um evento em Salvador e convidar pessoas negras sem trabalho para servirem vestidas de mucama, precisa recuperar uma fazenda no Vale do Paraíba e fazer visitações com encenações do tempo do escravismo industrial paulista. Há uma saudade não só da Europa, como uma saudade da colônia, no tempo que ela funcionava bem. Sabe a colônia, no tempo que ela funcionava bem? Antes de 1822. A colônia funcionava bem, porque os colonizadores internos, os nossos colonizadores contemporâneos, são muito incompetentes. Eles são de tal forma incompetentes que eles têm que nomear um homem branco do interior de São Paulo como presidente da República. E usar todo o arcabouço propagandístico, midiático, para que esse homem, muito parecido com a gente, inclusive esse homem, a sua pobreza vocabular, os erros de concordância que ele comete ao falar, uma certa atitude grotesca, da qual o olhar civilizador colocou em nós, nós partilhamos com esse homem, esse branco desprezível que a elite branca precisou chamar para repor as coisas no lugar. Ele não apareceu do nada. Ele foi convidado. Ele foi incensado. Ele foi trabalhado. Bom, o Raymond Williams, eu gosto muito desses teóricos brancos, sobretudo os ingleses. Os alemães eu não gosto, por implicância, talvez porque a minha irmã era namorada de um rapaz, filho de uma senhora alemã pobre, que morava lá na Vila Santa Catarina, na favela com a gente, e ela não quis que a minha irmã se casasse com o filho dela, a dona Christine, agora Kohlschreiber. Depois que ela morreu, e agora a minha irmã já idosa, os dois se encontraram e se casaram. O Kohlschreiber e a minha irmã. Eu gosto dessa história porque é uma história da nossa vivência. Os brancos pobres que foram para a favela da Vila Santa Catarina são alcoólatras. Lembra das doenças raciais? Então, esses brancos lá, da Vila Santa Catarina, não lá da região colonial Santa Catarina, da Vila Santa Catarina, os Kohlschreiber são alcoólatras, são drogados, se casam com negros. As teorias raciais de superioridade. O que vocês acham? Enfim, deixa para lá. O Raymond Williams. Historicamente, qual é a relação entre um texto dramático e sua representação? Começa onde o teatro que conhecemos começou, em Atenas, século X AC. Uso Antígona, muitas montagens de Antígona em São Paulo. Os diretores teatral do professor Roberto Schwarz. Muito obrigada, professor, por estar ali. Desmutar aqui.
Mas antes da gente ir para a mesa... O problema é nosso, né? Não, o nosso não tem problema. Você pode... é que vem daqui. Você mesmo para você tirar o som de reprodução. Salete, pergunta se ele está ouvindo. Eu só vou, então, adiantar a programação de amanhã, enquanto a professora Iris vai confirmar se o professor Roberto está escutando. Amanhã a gente começa a programação às 11 da manhã. Não sei se todos e todas podem vir, mas a gente vai começar com uma mesa com o professor... Não, só vou adiantar, assim, só para... Então, mas olha só, se você liga o computador e muta aqui, não dá? Não, tem que deixar aberto, porque ele está captando o som direto. Então, mas tira o som do computador. Não, a gente passou a tarde com... Não, mas calma, deixa ele falar. Simão PT. Entender essa solução. Fala, Cláudia. Deixar o som ligado daqui do Zoom. Faz você, Rubem. Faz você. Deixa ele fazer. A Iris está 2 vezes. Siga uma. Mas vai dar, Tinha feito um teste antes, né? Você que é do ramo. Mas às vezes não dá, né? Você está aí. Vamos ver o que acontece. É porque está usando o meu celular, então não vai dar. Se você fala agora, o que acontece? Apaga aquele quadradinho ali, ó. Alô, som? Alô, som? Vamos esquecer. O som está todo Alô? ouvindo sem... E eles estão ouvindo? Porque estava dando interferência. Por causa da transmissão, né? Vê agora se eles estão ouvindo lá. Vocês escutam? Vocês estão escutando? Estão me escutando? Então acho que deu. Sim. Rubens, baixa aquele quadradinho para a gente ver a cara deles. Esse aqui. Talvez mudar o layout? Pronto. Tem que aceitar aqui, permitir. Aceitar a presença, né? Tem como a gente mudar o layout aqui, ver todo mundo? Ficar só no Roberto. Tá. Iris, você quer? Não, eu só ia adiantar a programação de amanhã, mas aí a gente vai continuar a partir das 11 horas, com o dia de atividades, com mesas sobre teatro abolicionista, musicalidades no teatro, festividades e invisibilidade social, e uma mesa de manhã sobre os jesuítas, a produção do Manuel da Nóbrega, e uma encenação do Vieira no palco dos Países Baixos com o professor Johan. Agora vamos dar seguimento para a nossa mesa homenagem. Então quero agradecer muitíssimo a presença dos professores aqui, o professor Luiz Felipe de Alencastro, Tata Amaral, que aceitou nosso convite de mediar essa conversa, o professor Paulo Arantes, professor Rubens Hillwald, professora Vilma Areias, muito obrigada pela presença, e fundamentalmente o professor Roberto. Então, que seja uma mesa de debates produtivos e uma homenagem a essa figura que a gente não precisa apresentar. Muito obrigada. Vou passar para a Ana. Sim? Não, gente, só para falar de novo, muito obrigada pela presença de todos vocês, todos e todas. Muito obrigada também por vocês aqui na mesa. Pedir de novo desculpas pelos percalços técnicos. A gente está muito contente que a gente vai conseguir finalmente realizar essa mesa de finalização do dia de hoje. Hoje já o dia foi muito legal aqui, e amanhã de novo, a Mariana já apresentou, enfim, a gente espera vocês amanhã também. Muito obrigada. Oi, boa noite a todas, todos e todos. Bom, a Iris arriscou muito me chamando para mediar a mesa, porque não me lembro de ter mediado alguma vez. Então, eu peço desculpas pela minha inépcia. É um prazer, acho que também, por outro lado, eu acho que eu vou aprender muito, e essa mesa tem a ver com um projeto de filme que eu devo fazer no segundo semestre ou no ano que vem, que se chama Baderna é uma Bailarina.
Então, estou muito interessada nas intervenções de vocês também por isso. E acho que o professor Paulo já soprou aqui que era melhor a ordem etária, então peço que o senhor comece. Não, ao contrário. Ao contrário, você quis falar o contrário. Os cabelos brancos. Então eu tô. Tá vendo? Não falei que era arriscado. No berçário. Vai terminar o berçário. Olha, então, Rubens, professor Rubens. Esse é o meu microfone. Você quer esse aqui com pedestal? Ah, não dá. Não, tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver se esse está melhor. Não, não está. Não, esse... O fio está enganchado aqui. É. Ó, agora sim. Maravilha, perfeito. Se você preferir. Bom. Não, tudo bem. Pergunta, eu seguro aqui. Bom, boa noite a todos, né, aqui presentes, a mesa brilhante, professor Roberto Schwartz. E eu vou fazer algo que eu não costumo fazer e que eu acho horrível, mas tal qual a Tata também vou pedir desculpas. Quando eu soube que essas feras iam estar aqui comigo na mesa, eu fiquei um pouco assustado. E daí eu resolvi escrever a minha fala. Mas eu não gosto de ler, então eu ia hoje... dar uma estudada para fazer bonito, mas eu não consegui o tempo necessário, compromisso, chefia de departamento, problemas, então eu vou ler. Peço perdão, professor, mas eu vou ter que ler, tá? E, bom, o que eu vou fazer principalmente é uma comparação entre as duas peças, no sentido mais de buscar pontos em comum entre A Lata de Lixo da História e Rainha Lira. Entre a escrita de A Lata de Lixo da História em 1969 e Rainha Lira em 2020, 2021, se passaram mais de 50 anos. As duas peças encenam um diagnóstico da situação política do país, sendo que é uma linha dramática política que liga as duas peças e épocas. A ditadura militar dos anos 60 a 70 e a retomada da presença de uma direita forte, dos valores conservadores e do jargão militar e anticomunista dos anos 10 do século XXI. 50 anos depois, e a história teimando em se repetir como farsa. As relações, semelhanças, ligações temáticas, dramáticas e contextuais das duas peças são notórias. Há muitos pontos em comum. Primeiro, os textos base. Ambas as peças têm um texto ou outro de referência. A Lata de Lixo da História é uma adaptação direta de O Alienista, de Machado de Assis. Rainha Lira é livremente inspirado em Rei Lear, Shakespeare. A relação entre Lata de Lixo da História e o período em que foi escrita é clara. O protagonista da peça, assim como da obra de Machado, está no regime de terror em sua pequena cidade de Itaguaí, ao prender grande parte dos habitantes na Casa Verde, uma espécie de colônia psiquiátrica, por suas duvidosas faculdades mentais dos habitantes, e tudo em nome da ciência. A relação com a ditadura é óbvia, principalmente após o AI-5 e as prisões, buscas, desaparecimentos de militantes, simpatizantes ou mesmo infelizes que não tinham nada a ver com a história. Inclusive, na peça, tem um grupo de enfermeiros que agem como uma polícia militar, perseguindo e prendendo os habitantes da cidade, que, teoricamente, seriam supostos loucos. A metáfora ela é tão forte do alienista que o Roberto Schwartz não foi o único a trabalhar esse texto nessa época. O Nelson Pereira dos Santos também fez um filme, O Asilo Muito Louco, que também era baseado no Alienista. Acho que o filme é de 72, 73. Já em Rainha Lira, a obra de Shakespeare também serve bem de metáfora ao momento político recente do país. Na peça inglesa, o rei se prepara para a sua sucessão e não se decide entre as suas 3 filhas.
Uma série de intrigas palacianas movidas pelo poder e ambição das filhas e dos genros do rei criam um vácuo no poder e um final trágico para todos os personagens. A relação com a história recente do país é clara. Um caos político se instaura após as passeatas, as famosas passeatas de 2013, que vão deflagrar o impeachment da Dilma, também numa conspiração palaciana do Congresso e das classes conservadoras, e que vai culminar com a eleição do Bolsonaro em 2018. Inclusive, os personagens da peça são óbvias referências às personagens reais. Rainha Lira, Dilma, Coiso, Bolsonaro, e o rei, o Lula. E o país em que a trama se desenrola é o Brasil. As duas peças também trabalham com a ideia do Brasil numa constante dicotomia entre o arcaico e o moderno, que é uma questão chave na obra de Robert Schwartz. A Lata do Lixo se passa num tempo remoto entre o Brasil colônia e o Brasil império. E a Rainha Lira, apesar de estar ambientada no contemporâneo, recorre a uma monarquia, com rei, rainha e conselheiro. As duas peças mostram esse país tentando ser moderno, mas irremediavelmente preso nas suas raízes arcaicas. Outra questão crucial aproxima as duas peças. Ambas são centradas em um levante popular. Na Lata do Lixo da história, o levante é contra o terror do médico alienista e suas prisões na Casa Verde. Em Rainha Lira, o levante é contra a injustiça social insuportável no país. Acho que é melhor falar um pouco distante para cá, para o seu... Tá bom, então acho que é melhor deixar isso aqui. Aqui está melhor? As pessoas me ouvem? Tá. Então, beleza. Esses levantes talvez articulam, na minha opinião, a principal marca do teatro do Robert Schwartz. Nesses levantes, mais do que um conflito campal, temos um conflito de vozes, e que se confrontam no palco ou na arena de debates os mais diversos atores da sociedade brasileira. E o principal, todos têm voz. Há uma simetria na distribuição de falas e presença dramática, independente do papel e do lugar em que ocupa na sociedade o personagem. Portanto, na esfera da disputa estão todos presentes, com suas falas, argumentos, indecisões, justificativas, razões históricas. É essa máquina polifônica criada por Schwartz que faz com que as peças tenham dezenas de personagens que praticamente não agem, mas expressam suas visões do país e de si mesmos, e, no máximo, cogitam o que deveriam fazer. São duas peças de encenação complexa, dada a dificuldade de se estabelecer um jogo dramático, com tantos personagens diversos duelando verbalmente. Na passagem do livro ao palco, Schwartz opera no corpo da narrativa textual para construir seu mundo dramático. Frases descritivas do comportamento genérico da população são trabalhadas em forma de diálogos. O coletivo se transforma em personagem. Por exemplo, em determinada passagem no conto de Machado, quando grande parte dos moradores são internados na Casa Verde, o autor assim descreve a situação. O terror acentuou-se. Não se sabia já quem estava são nem quem estava doido. Quem podia, emigrava. Robert Schwartz aproveita essa passagem e cria o seguinte diálogo. O primeiro, fuja para o Brasil. O outro, mas eu nem sei onde fica. O primeiro, o Brasil é diferente. O Brasil não é deste mundo. Se eu contar, você não crê. No Brasil não há luta de classes, é proibida por lei, na própria Constituição. Lá os brancos e escravos negros dão-se perfeitamente. Portanto, no Brasil não há conflito racial. Você sabe lá o que é isso, meu velho? O Brasil é um cadinho de raças, tradicionalmente avesso às soluções violentas. O outro, se eu escapar dessa, é no Brasil que eu vou viver. Nesse diálogo, de um certo modo, sintetiza-se o projeto poético de Schwartz. A trama é pretexto para a explosão das vozes,
quase sempre no caráter crítico e farsesco. Aqui no caso vale destacar que a peça coloca Itaguaí na Suíça, numa estratégia explícita e irônica de se escapar à censura, autoconsciente também. O Brasil passa a ser uma terra outra, espaço possível de fuga da tirania e do terror do médico alienista. Descreve-se um Brasil simetricamente oposto ao real. Aliás, a questão racial é central na peça, a qual se distancia da matriz machadiana principalmente na descrição do seu cenário, constituído de bonecos de pessoas negras e espelhos. Durante toda a peça descreve-se a ação dos personagens que esmurram os bonecos e depois se miram no espelho, se recompondo e se sentindo cidadãos de bem. Enquanto no texto de Machado a questão da escravidão está presente discretamente nas entrelinhas do texto, na peça ela é explicitada nessa ação contínua dos personagens. Independente da posição ideológica desses em relação à Casa Verde, todos esmurram os bonecos negros, inclusive o médico alienista, defensor intransigente dos princípios científicos. Essa situação recorrente só é quebrada no final da peça, quando um dos vereadores, chamado na peça de notável, se declara feliz com a volta à tranquilidade em Itaguaí e, como última ação, último gesto da peça, esmurra um boneco negro, que na verdade se revela ser um homem, que o esmurra de volta, jogando o notável num buraco sobre o qual está escrito: a lata de lixo da história. Como um aceno de centelha da possibilidade de revolta ante todo o terror que se viu por toda a peça. Já em Rainha Lira, dois personagens negros. Temos Ricardo, que é o filho bastardo do conselheiro Alves, e que tal conselheiro, por toda a peça, conspira para a derrubada da Rainha Lira. E temos também Progresso, o líder estudantil que lidera as manifestações de rua. Ricardo se infiltra nas manifestações e mata os líderes Progresso e Vera, para logo depois ser morto pelo seu irmão Júnior, filho legítimo do conselheiro, que nunca engoliu essa história de ter um irmão negro. Portanto, mesmo circulando na elite, Ricardo não é considerado pertencente por seus pares brancos e fica sem lugar na sociedade. Já Progresso tem um tratamento diferente. É o grande líder estudantil, talvez inspirado nos estudantes secundaristas que enfrentaram a polícia do governador Alckmin e do secretário de Segurança Alexandre de Moraes. Mesmo fracassando em seu intuito de mudar o jogo social com suas manifestações, Progresso tem um espaço de destaque no campo dramático da peça. Um destaque que o faz ser uma espécie de inimigo, perigo para a sociedade, o que o leva a ser executado. Pode-se, inclusive, traçar um paralelo entre Progresso e o barbeiro Porfírio, que é o líder do Levante na lata de lixo da história. Ambos iniciam e lideram um levante popular. Porfírio contra os desmandos do médico alienista, Progresso contra a injustiça social. Ambos são destemidos, voluntariosos, carismáticos, possuem um discurso que inflama as massas a segui-los, mesmo contra a repressão e violência da polícia militar, no caso da Rainha Lira, e dos dragões do rei, no caso da lata de lixo. Mas ambos, por razões distintas, hesitam e fracassam em seu levante. Porfírio, quando estava perto da vitória, quando vai perpetrar o que parecia ser o objetivo primeiro, quer dizer, prender o médico alienista e destruir a Casa Verde, ele, ao contrário, se alia ao médico e se mostra contra qualquer tipo de transformação social, inclusive a abolição da escravatura. No fim, toda a revolta mostra-se um mero projeto de poder pessoal, de ascensão política. Claro, essa tibieza vai ser premiada com a sua própria internação na Casa Verde. Já com o Progresso, as condições são bem diferentes. Ele, de fato, acredita na mudança, na busca de melhores condições para os trabalhadores e despossuídos. Mas quando está no ápice do movimento, com toda a massa popular à sua mercê, para a ação final de tomar o poder, ele hesita, não tem um projeto político, não sabe como agir. A Rainha Lira e suas filhas fogem do palácio, desertam o poder, mas Progresso e seus seguidores não sabem o que fazer, não ocupam o poder vago. E a grande manifestação é derrotada por essa inação.
Mas aí que está, independente do resultado de tais levantes, o mais importante nas peças é o estabelecimento do campo de batalha, a qual deixa de ser uma ação de conflito físico e passa a ser um terreno de enfrentamento verbal, onde vicejam acusações e justificativas. Por exemplo, em Rainha Lira, no auge da batalha, no capítulo ou ato denominado Cabo de Guerra, uma voz: "Não empurre, companheira, calma que o Brasil é nosso." Uma figura recém-chegada: "Calma o cu da mãe, não sou seu companheiro, nem o Brasil é seu, lugar de comunista é na cadeia." A voz: "Seu ignorante, a vitória será dos trabalhadores, basta fazer as contas. Somos incontáveis e nossos adversários um mero punhado. Como poucas vezes a razão e a força física estão de mãos dadas nesse vale e vão prevalecer. Nossa causa é justa e brilha a luz do dia, enquanto a de vocês é esfarrapada e só avança na calada da noite. Não é para menos, pois precisaria muita cara de pau para defender em público a exploração do homem pelo homem. Como diz o ditado, para o capitalismo o segredo é a alma do negócio. São todos velhacos, não acredite neles, porque vão te enrolar. Aliás, estou me controlando para não quebrar a cara desse dinheirista que me ofendeu a mãe. Proprietário, quando é grosso, não tem nada igual. No futuro, eles serão estudados como a escumalha do gênero humano." O recém-chegado: "Tudo isso que os explorados alegam parece cristão e justo, mas foi desmentido pelos fatos. Dá pena discutir com gente tão desatualizada. Vocês não estão sabendo da vitória sem volta do capitalismo sobre o socialismo? Está nos livros de história e nos jornais. Leiam a respeito antes de reivindicarem disparates. Por que essa insistência no impossível? Querem apanhar de novo? Dá-lhe uns empurrões." Apesar dos movimentos estratégicos delineados pelos personagens com nome, como Progresso, Vera, Rainha Lira, Alves, a grande batalha se dá de fato entre os sem nomes, as inúmeras vozes que compõem o enredo. A arma é a fala. O conflito é a diferença irreconciliável de visões de mundo. O espaço dramático de tal conflito verbal se torna uma espécie de segundo turno de eleições, com muitos discursos e pouca ação, muitas ideias e pouca mudança, muitos brados e bravatas e pouca lucidez. Um retrato poderoso do país cindido, dividido e paralisado pela disputa ideológica que em 2022 reelegeu Lula com apenas 2 milhões de votos, um quase empate técnico. O final da lata de lixo da história mostra uma aparente reconciliação com o restabelecimento de status quo, com a soltura de todos os cidadãos internados e o recolhimento do médico alienista Casa Verde. Da roça e da lua do Divino Espírito Santo, com lundu, música de barbeiros e repicar de sinos, em A Família e a Festa da Roça, além da lua da Folia de Reis em Os Dois ou Um Grande Maquinista. A característica principal nestas comédias é a presença do conjunto de atores, cuja performance se articula principalmente por meio do diálogo entre coro e solistas. Assim como em várias de suas comédias, Martins Pena constrói a trama de Os Dois ou Um Inglês Maquinista, estreada em janeiro de 1845 no Teatro São Pedro de Alcântara, a partir de uma história de amor. No entanto, essa reconciliação é colocada em xeque, com o gesto final de revolta de um boneco negro que ganha vida e que acende uma chama de espírito revolucionário. Já o final de Rainha Lira é bem mais sombrio, com a morte de todos os personagens, com exceção do líder dos bandidos, o Coiso, que assume o poder, e do rei que estava preso e é solto para resolver a questão. Entre as últimas falas do rei: "Para minha glória e vexame dos que mandaram me prender, serei convocado, ou melhor, reconvocado, sem ter ideia do caminho. Gostaria de não ser vaiado na saída." Enfim, não há otimismo nem centelha de mudança. Só a falta de um projeto, de um caminho, de opções. Nos 50 anos que se passaram entre uma peça e outra, muita coisa aconteceu no país, mas nada que aponte um caminho efetivo de transformação. A derrocada dessa caminhada do país
é exemplarmente radiografada pelas óperas polifônicas de Schwartz. Mesmo assim, suas duas peças constroem um mundo onde há uma real possibilidade de encontro, de confrontamento, onde diferentes vozes se colocam em pé de igualdade, com a mesma força na arena política e social, num ambiente utópico de igualdade e simetria. Ao contrário dos corifeus gregos, que representavam um coletivo, uma voz média da população, os corifeus de Schwartz, pessoas sem nome no meio da multidão, possuem voz ativa, uma visão de mundo pessoal, um papel histórico. São corifeus que, mesmo anônimos, possuem personalidade e opinião própria. O coro, tão presente e importante na tragédia grega, como um corpo uno e indivisível, implode e se estilhaça nas tragédias brasileiras de Schwartz, originando uma infinidade de corifeus que se engalfinham verbalmente entre si. No Brasil contemporâneo, não há mais possibilidade da existência de um coro, uma opinião média, a visão de um coletivo. Tudo é estilhaço e fragmento. Por fim, vale destacar que o desafio passa a ser encenar essas peças, construir essas óperas polifônicas de fragmentos e discursos, com suas dezenas de personagens corifeus sem nome. Seriam peças escritas para leitura e não para encenação? Talvez sim, talvez não. O dispositivo dos bonecos e espelhos e a lata de lixo da história dá um caminho de construção cênica. E Rainha Lira, qual que é o caminho? A produção de uma narrativa sonora, talvez um podcast, com os personagens enunciando seu papel na trama, uma estratégia brechtiana? Talvez. Ou então transformar todos os corifeus em personagens feitos por só 2 atores coringas, que desempenhariam todos os papéis anônimos, sempre duelando entre si? Pode ser. Em suma, é um caminho aberto, desconhecido e aguardando o seu momento. Voltou? Não, tá tudo bem. Agora é Ivone. Oi, Ivone, tudo bem? Enfim, é isso. Então de Alcântara. Bernardino de Sá era o maior traficante negreiro do Atlântico Sul no segundo quartel do século XX, tendo capitaneado ao menos 50 viagens negreiras, nas quais transportou mais de 20 mil escravizados, dos quais cerca de 2.500 morreram nas viagens marítimas. O traficante era multimilionário, dono de mansões e do jornal mercantil, além de fazendas utilizadas no desembarque de escravizados no litoral de São Paulo, tendo recebido os títulos de barão e visconde por parte da família real. Logo após a família imperial, incluindo o jovem Pedro II, ter assistido à comédia de Martins Pena no Teatro São Pedro de Alcântara, os deputados resolveram censurá-la devido à menção ao tráfico negreiro, numa época em que este estava proibido por lei. Na verdade, desde 1831 o tráfico estava proibido, mas era praticado massivamente com a conivência criminosa das autoridades e da sociedade brasileira como um todo. Após as censuras teatrais e cada vez mais isolado do Teatro de São Pedro, Martins Pena passou a escrever folhetins líricos publicados no Jornal do Comércio em 1846 e 1847. Seus folhetins são um exemplo pioneiro de crítica musical e teatral no Brasil, especialmente sobre os espetáculos de ópera italiana e cômica francesa apresentados, respectivamente, nos teatros rivais de São Pedro e São Francisco. Além disso, Martins Pena usou o espaço do jornal como tribuna política, investindo contra os que o haviam censurado e exigindo do governo imperial providências em prol do teatro. O folhetinista apoiou a greve dos artistas pelo pagamento de salários atrasados e se engajou em campanha pela criação do Conservatório de Música, visando a formação de cantores e instrumentistas para atuar na ópera cômica brasileira, que em breve seria criada, segundo o próprio Martins Pena. Com suas canções curtas, de caráter cômico e por vezes sexual, a ópera cômica francesa se aproximava do modelo do lundu afro-brasileiro,
Mas como a língua e a música francesas eram estranhas ao público nacional, Martins Pena pretendia abrasileirá-la, o que ele não teve tempo de fazer, pois morreu antes de tuberculose em Lisboa, um ano depois, em 1841. Concluindo, Martins Pena, João Caetano e Paula Brito integravam uma rede de artistas, escritores e jornalistas contra o tráfico negreiro ilegal e a diretoria do Teatro de São Pedro, presidida entre 1845 e 1851 pelo poderoso traficante português José Bernardino de Sá. O ano de 1845, quando foram censuradas as duas comédias de Pena referidas nesta comunicação, coincide com a promulgação da lei Bill Aberdeen, autorizando a Marinha Inglesa a perseguir navios negreiros, inclusive em águas continentais brasileiras. Desde o ano anterior, 1844, pode-se observar o aumento do número de espetáculos promovidos por Paula Brito, antes mencionado, para a alforria de escravizados no Teatro de São Francisco, administrado por João Caetano. As comédias de Martins Pena, com suas sonoridades negras, integravam, assim, um conjunto de estratégias contra o tráfico ilegal e o aparato policial utilizado na repressão aos escravizados, poucos anos antes da proibição definitiva do tráfico negreiro, em 1850. Muito obrigado. Obrigado. Então a gente segue agora para o nosso terceiro e último palestrante, Rafael Galante, com o título Músicos Negros na Luta Abolicionista, Racismo, Branqueamento e Invisibilidade no Cânone Historiográfico Brasileiro. Certo. Beleza. Então, apresentando brevemente aqui o Rafael. Rafael é da USP, possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, em 2010, e mestrado em História Social pela mesma universidade, em 2014, onde atualmente também realiza seu projeto de doutoramento. É historiador, musicólogo, já terminou o doutorado, historiador, músico percussionista e etnomusicólogo, tem experiência na área de História da África e História das Culturas Afro-Brasileiras, com ênfase em História Social da Cultura. Maravilha. Gente, boa tarde. Tá funcionando esse vídeo? Parece que está desligado. Será que chega? Melhor por aqui. Melhor aqui. Não, peraí, passa por baixo. Obrigado, Luciano. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a Mariana e a Iris. A Iris foi minha professora na graduação, me acompanhou também na minha pós. Fiz estágio, inclusive, no curso dela. É uma honra estar com o Saloma novamente, segunda mesa em um mês, né? O Saloma é um mestre de longa data na minha formação, na minha trajetória, acompanho ela desde o seu início. Está agora também com o Luiz, que nos honra com essa participação também na mesma mesa, e a mediação do Luciano, que também é um interlocutor muito caro, e também de algum tempo já, né, Luciano? E eu preciso dizer a vocês que eu não estou muito bem de saúde desde a semana passada, então também estou fazendo esforço para estar aqui hoje, especialmente hoje. Ontem eu estava um pouco melhor, mas hoje eu estou um pouquinho pior, então meu raciocínio também não vai estar um dos melhores, e acho que isso vai implicar também na qualidade da apresentação, mas vamos lá. Assim como o Saloma, quando a Mariana me convidou, eu falei, olha, não sou do teatro, não trabalho com teatro, então não sei muito bem o que eu vou fazer lá. E ela disse, não, pense na relação, no que você pode, no que você tem explorado. E o que eu cheguei mais perto disso é essa pesquisa que eu venho realizando aí, pelo menos desde 2019, muito informada também a iniciativa de começá-la pelo ambiente político brasileiro dos últimos anos, como eu acho que muitos de nós, né, fomos muito impactados por tudo que nos atravessou aí na última década, né, melhor dizendo, mas desde 2019 vim me aproximando também dessa discussão em torno da experiência de músicos negros nisso que se convencionou chamar de abolicionismo, né? E aí, já em primeiro lugar, gostaria de enfatizar que me filio a algumas correntes da historiografia do pensamento negro brasileiro que vem distinguindo também a experiência abolicionista a partir de variados matizes, né? Então, me filio à ideia de um abolicionismo negro, em primeiro lugar, e gostaria de falar um pouco disso.
Vejo diferenças significativas na experiência de ativistas negros e ativistas brancos no interior das várias correntes do chamado abolicionismo. Isso é central para a discussão que eu vou fazer aqui hoje. Em segundo lugar, também gostaria de falar de uma dimensão muito cara a essa discussão que eu venho fazendo em relação em diálogo com vários outros pesquisadores, que é essa dimensão de como uma historiografia branca brasileira, ao longo das décadas, convencionou a impossibilidade de pensar-se aquilo que a Ana Flávia Magalhães Pinto chamou de liberdades negras, né? Então, convencionamos a pensar que o natural de uma sociedade, claro, a maior sociedade escravista da história, e uma sociedade estruturada, né, sendo a maior sociedade escravista da história, uma sociedade permeada e atravessada pela escravidão em todas as suas esferas, inclusive nas dimensões que também são, em geral, impensadas, mas desde ontem a gente viu isso, né? A escravidão perpassa todas as atividades da sociedade brasileira, em todos os seus meandros, mas, ao mesmo tempo, a experiência da liberdade é algo constitutivo da experiência negra em diáspora no Brasil desde sempre, e que vai ganhando força à medida que também o sistema escravista vai sendo quebrado pela resistência negra, especialmente pela resistência negra, pela ação das coletividades negras e dos indivíduos negros no interior do escravismo, que vai fomentando o desmonte desse sistema até chegar no século XIX, onde, especialmente a partir da segunda metade do século XIX, a maior parte da população brasileira negra já é livre. Só que nós não fomos, né, educados para pensar essa dinâmica nesses termos. Nós somos educados para pensar que a experiência da escravidão não tem temporalidade, não tem historicidade, e que até o 3 de maio a população negra estava submetida nos seus destinos, nas suas vontades e os seus corpos à subjugação de uma elite branca que decidiu, por bem fazer, conceder a abolição, né? Claro que aqui, num ambiente de pesquisa, isso já, eu tenho certeza que está bem mais complexificado e matizado, mas é importante a gente compreender essa dimensão do que a Ana Flávia chama também, e também aí me filio a um outro historiador negro haitiano chamado Trujillo, que chama de uma dimensão do impensável. Há aí uma dimensão do impensável, porque muitas vezes, culturalmente, nós não estamos preparados para olhar para esses personagens e pensá-los como pessoas negras, no exercício de suas individualidades, de suas contradições, de suas estratégias individuais, e vivendo as suas trajetórias de vidas no interior de uma sociedade que é, sim, a maior sociedade escravista da história, e é também uma sociedade, como até hoje, infelizmente, branco-supremacista. Então, como é que esses sujeitos racializados, com suas diferentes pigmentações, dentro de uma sociedade que também é pigmentocrática, e essa racialização desses sujeitos, que obviamente se dá de diferentes maneiras, mas que é constitutiva e significativa para a construção dessas trajetórias, permeia e atravessa a constituição desses sujeitos, as escolhas desses sujeitos e as atitudes desses sujeitos frente a essas imposições do racismo. Então, entendendo também a dinâmica do racismo como uma dinâmica que, evidentemente, é histórica, mas que é estrutural para a formação da sociedade brasileira desde sempre, né? Então, também como isso perpassa o cânone historiográfico, seja da música brasileira, seja do abolicionismo. Ou seja, a ideia que, infelizmente, ainda se sobrepõe aos nossos discursos quando falamos, por exemplo, que se tratam de pessoas brancas, pessoas negras e pessoas mestiças. Quem é um mestiço nessa história? O mestiço é necessariamente o não branco e não negro. Sob que categoria? Como nós classificamos isso? Ou nós continuamos comprando o discurso da sociedade racista do século XIX, que impõe a matiz, ainda que não afirmamos assim, não nomeamos assim, da categoria de mulatos? Então, até que ponto nos vale reproduzir essa lógica quando olhamos para esses sujeitos? Quando não somos capazes de reconhecê-los neles, que, ainda que com diferentes experiências, claro, porque essas experiências estão matizadas pelas próprias estruturas do racismo, mas todos esses sujeitos são racializados no interior de uma sociedade que é escravocrata e branco-supremacista. Dito isso como introdução, também não me seria possível, né, tentar aqui apresentar o conjunto de músicos que eu tenho trabalhado nesses últimos anos, porque esse, de fato, é um conjunto muito grande. Eu até montei uma lista aqui, mas eu vou me abster de falar. O conjunto dessa lista, depois, se tiver tempo, a gente se aprofunda. Mas seriam muitas trajetórias a serem celebradas, inclusive na sua dimensão heróica, né? Eu acho que uma das coisas que mais satisfaz de trabalhar nessa pesquisa, especialmente em torno do abolicionismo, é que, de fato, são trajetórias artísticas heróicas. Elas têm uma dimensão, de fato, de heroísmo, quando a gente vê o que esses sujeitos produziram, enfrentaram e realizaram,
e as transformações sociais que eles alcançaram a partir de sua atividade, seu ativismo e de sua produção intelectual e artística, o que é, de fato, muito satisfatório do ponto de vista do historiador que está ali trabalhando cotidianamente com esses personagens. Mas, antes de trazer essa dimensão, eu queria trazer o lado oposto, que também é algo silenciado pelo cânone historiográfico, que é essa dimensão de um debate em torno do abolicionismo que passa, sim, pela questão racial explicitamente, e não como quiseram muitos historiadores motejar a questão dizendo que não, o racismo e a raça não era uma questão central do abolicionismo, porque o abolicionismo foi produzido como movimento social por brancos e negros. A gente vai ver que não é bem assim, né? Então, eu trouxe, em primeiro lugar, esse texto, o José do Patrocínio, bem no início da parte oficial da campanha abolicionista, ali na década de 80, né, 81, ele convida aquele conjunto, aquele grupo, né, que vai ser o núcleo do chamado Partido Abolicionista, como eles se denominavam há um tempo, convidam o Silvio Romero para produzir para participar, fazendo um discurso num comício abolicionista. O Silvio Romero, a princípio, diz que vai participar. Ele só não, além dele não participar, ele ainda publica logo depois esse texto, do qual eu trouxe alguns fragmentos, né, na Revista Brasileira, em janeiro de 1881. Eu queria ler esses trechos, claro que aqui eu estou pensando os fragmentos, então quem quiser ler o texto na sua completude, porque tem as citações e tem toda uma elaboração ainda mais racista do que vocês vão ver aqui. Mas acho que os pontos ilustram bem, né? Quem já não vê que a questão passou de seu momento agudo, sem que nada haja resolvido, sem que outra coisa tenhamos apreciado, além das coquetices do pedantocrata Joaquim Nabuco e das declamações ingênuas e inofensivas de um ou outro, prestem atenção, sangue mele, transformado de chofre em vidente e diretor da opinião pública. O artigo se destina a duas coisas. Atacar a presença e a ação do Joaquim Nabuco na Europa, fazendo a divulgação da campanha abolicionista em Portugal e em relação ao abolicionismo espanhol, lembrando que, nesse momento, somente Cuba e Brasil mantêm a escravidão no hemisfério ocidental. E a outra vertente do artigo é atacar os ativistas negros que estavam como tribunos do abolicionismo, seja na imprensa, seja nos comícios, seja nos teatros, todos os espaços da vida social brasileira oitocentista. Eu não digo que o Sr. Nabuco tenha iniciado a questão. Essa existia entre nós há 4 séculos e nos últimos 80 anos tem estado quase sempre em discussão. Ora, ninguém, a não ser esse egresso do bom senso, ignora que entre nós, depois da Lei 28 de setembro de 71, a escravidão é um fenômeno mórbido, uma instituição que vai morrer, uma árvore daninha que, se cortarem as raízes, ninguém aqui é escravocrata, todos querem o remédio ao mal, a questão é só um método a empregar. O deputado não fez bem em assim tornar odienta a questão, lançando epítetos malsoantes a seus adversários. Um político sisudo não mancha a arena em que deve combater. Os abolicionistas de chofre querem brincar com os fenômenos sociais como se brinca com as palavras nos folhetins e nas conferências. O exemplo dos Estados Unidos, por excepcional, nada nos aproveita, porquanto não é de boa lógica tirar argumentos de um povo próspero, másculo e rico para um país estragado, anêmico e vicioso como o nosso. Além de tudo, eles não compreendem cabalmente a natureza da questão que se debate. Este é um problema econômico cercado de 2 outros muito sérios, um político e outro social. Se não estamos mais no tempo dos palavrões vazios e desvarios sentimentais, é claro que, em rigor, não se trata da libertação dos escravos como um fato histórico negativo. Quero dizer, não se trata de amputar um órgão inútil só pelo gosto de praticar a operação. O verdadeiro problema que nos ocupa vem a ser a substituição do trabalho escravo pelo livre, o fim do regime colonial pelo democrático, a vitória da ciência sobre a rotina. Ora, isto não se improvisa da noite para o dia, nem se resolve com música. Não se resolve com música. Reparem quem ele está atacando aqui, né? Uma série de medidas sábias e bem pensadas, tendentes todas a uma revisão completa de nossos embaraços ao livre desenvolvimento do trabalho. Uma série de medidas que venham a melhorar nossas condições religiosas, políticas, sociais e econômicas. Tudo que for um prejuízo pátrio e um empecilho à concorrência livre do estrangeiro e do nacional, ampute-se. Para isso, não será necessário pregar o ódio de raças e impingir-nos a superioridade do negro sobre o branco. Não se fará preciso repetir frases feitas sobre o amaldiçoamento da escravidão. Por aí iremos mal. É lícito supor que o fato da escravidão nos foi nocivo, pelo menos tem sido nos últimos tempos um grande embaraço, e deu-nos ensejo a estarmos hoje suportando as discurseiras do pretendente Nabuco. Não for esse fato, o deputado pernambucano teria um motivo de menos para um baíro simples. Não é com certeza proveitosa a causa da emancipação a tentativa de criar entre nós um partido negro, propalando-se a superioridade do africano sobre as raças brancas. O negro é um ponto de vista vencido na escala etnográfica, e o Brasil não é e não deve ser o Haiti.
Eu não sei se os nossos publicistas de cor terão a veleidade dos suporem-se mais ilustrados. Não é certamente agradável ouvir estas coisas, e por isso eu desejaria aos nossos amigos de cor não colocassem a questão neste terreno. Sobre esse ponto, a luz está feita. Não é exemplo de uma civilização negra. A única civilização africana, a do Egito, era branca, do ramo cuxita-semita. E ainda hoje, nos baixos relevos e antigas pinturas egipcíacas, se nos deparam, ao lado dos belos tipos brancos, os seus escravos negros, com a mesma fisionomia dos atuais pretos do Darfur. A África esteve, desde a mais remota antiguidade, em contato com os egípcios, persas, gregos, romanos, fenícios, cários e árabes, e o negro nunca chegou a civilizar-se. Há 4 séculos está em contato com os modernos povos europeus e continua nas trevas. Ainda mais, sabido que os povos selvagens postos em relação com as raças civilizadas ou civilizam-se, o que é raro, ou extinguem-se, o que é regra geral. O negro tem desmentido a lei histórica. Fora, portanto, mais sensato e hábil dar outra cor ao debate, não apelar para provas impossíveis, nem pedir ao governo que mude a natureza das coisas. A ideia da libertação dos escravos é uma ideia europeia, é um presente dos brancos. Não brotou do seio das populações africanas. Ainda hoje, a pior escravidão é a que existe na própria África. Ainda hoje, entre nós, os piores proprietários de escravos são justamente alguns negros. A questão anda desviada de seu verdadeiro caminho. Não será preciso forjar uma antropologia nova para resolver. Aceitemos os fatos como eles são e saibamos bem que só a ciência econômica poderá fornecer os materiais para a solução almejada. Quero a libertação dos escravos pelo meio prático de um reductio ad absurdum da escravidão, sem que para isso marque um prazo, porque esta ideia foi repelida e sem que seja necessário inverter a história de nossa civilização, que é uma civilização fundada pelos brancos e não inventada pelos negros. Não exijo destes que renunciem e posterguem a sua raça, mas deixem aos brancos o direito de também defenderem a sua. Quero a libertação como resultado de uma transformação orgânica da sociedade, que eles almejavam que fosse na década de 30, né? Em 1930, demoraria mais 40 anos. E não como produto de declamações do senhor alvo do senhor Nabucco, ou uma inversão disparatada de teorias negristas. Teorias negristas. Quero-a como a devem querer aqui os representantes do espírito civilizador europeu. Eis tudo. Fala muito ao negacionismo e a vários dos discursos, né, do fascismo brasileiro contemporâneo. Logo depois disso, na conferência número 28, domingo, dia 6 de fevereiro de 81, né, o jornal Gazeta da Tarde trazia a transcrição dessa conferência abolicionista, cujo orador era o Dr. Vicente de Souza. Para quem não conhece um desses heróis, né, o Vicente de Souza era um socialista negro, radical, à esquerda da esquerda da esquerda do abolicionismo, e secretário, nessa ocasião, secretário da Associação Central Emancipadora, né? Era um médico que fez o concurso do Colégio Pedro II 7 vezes, foi aprovado várias vezes, mas só assumiu na 7ª, quando a situação ficou por demais indecorosa. Finalmente, ele foi admitido como professor do Colégio Pedro II. Nessa ocasião, eu trouxe aqui o começo, são vários trechos da coluna, né? Mas eu queria mostrar a primeira parte musical, né? Então, aqui também um fragmento, não está toda a programação musical. A Fantasia do Fausto para violino e piano, pela senhorita Cacilda de Souza. A Cacilda de Souza, olha como eles se referem a ela, a primeira do seu sexo a prestar auxílio à santa causa da abolição, e pelo violinista Cantalice foi interrompida várias vezes por bravos e coroada por flores e gerais aplausos. Cacilda de Souza era esposa de Vicente de Souza, também professora de português da educação básica e uma das criadoras da educação pública no Brasil. Ela, junto com várias outras mulheres, criaram o sistema de educação pública que nós temos hoje no que era ali a época o município neutro. E é muito impressionante ver esse casal de intelectuais negros que publicava anúncios nos jornais, um homem e uma mulher, em pleno século XIX, cada um deles anunciando seus respectivos livros, né, juntos. Então, é muito impressionante o que esses dois produziram. Ela era pianista e ela, como vocês viram aí, foi a primeira mulher, né, a participar como artista da causa abolicionista oficial, aí, do ponto de vista da campanha. Ela está tocando aí essa Fantasia de Fausto junto com outro músico que eu gostaria muito de falar em detalhes, mas não vou conseguir falar muito da trajetória dele, infelizmente, pela questão do tempo, que é o Guilherme Cantalice, que tem esse sobrenome italiano e que, nessa dimensão do impensável, né, foi lido, e até hoje é lido, como um homem branco.
um dos criadores disso que a gente chama de choro moderno, lá nos anos 70. Temos algumas das composições do Cantalice até hoje, um violinista extraordinário. Era um homem de quase 2 metros de altura, um homem retinto, filho de uma mulher africana, casado com uma outra mulher também filha de africanos, ambos libertos. Ou seja, o Guilherme Cantalice é um músico que nasceu escravizado e se torna, aí, ao final dos 800, maestro de orquestra nos principais teatros do Rio de Janeiro. Por não ter frequentado o conservatório, é chamado aí, portanto, de amador, né? Amador não diz respeito à atividade profissional, mas diz respeito à formação, né, desses músicos. Na sequência, a gente vê aí Alice Klepp, e depois, o predileto quarteto original de Michelis para violoncelo, flauta, piano e violino, primorosamente executados pelos professores Horácio Fluminense, Viriato, Arthur Camilo e o amador Cantalice. Reparem que só o Cantalice recebe o epíteto amador, recebeu uma verdadeira ovação e teve honras de bis. Aí, novamente, Horácio Fluminense e Viriato são 2 outros músicos negros, 2 músicos centrais no abolicionismo, 2 músicos centrais na Constituição do Choro, e que, tanto na historiografia do choro quanto na historiografia do abolicionismo, não tem a sua racialidade descrita e a centralidade dessas trajetórias na constituição de suas experiências de vida, né? E no seu ativismo. Guardei a segunda parte da coluna, não dá para ver a coluna toda, para que a gente veja a resposta do orador da ocasião, o Vicente de Souza, né? O que disse o Vicente de Souza daquele texto medonho que a gente leu do Silvio Romero? Tem na mão o último número da Revista Brasileira. Aí se acha um escrito inqualificável do senhor Silvio Romero. É um parto monstruoso da inveja, de despeito e de todos os sentimentos vis, que por si só constituem um estigma perpétuo. E essa frase é muito importante, como essas pessoas, como o ativismo negro, em todos os séculos de sua existência, sempre teve essa perspectiva histórica das suas ações, né? Então, o que ele diz para nós, em 2023, constituem um estigma perpétuo para quem teve a desgraça de concebê-lo e de escrevê-lo e de infamar com ele toda a imprensa nacional. É impressionante que o Silvio Romero nomeia hoje o principal prêmio estatal do Brasil para pesquisas em culturas populares, né? Mas a infâmia está aqui. Esse moço que prometera vir orar nessa conferência e que depois faltou a sua palavra, simulando moléstia, que ainda depois se comprometera para escrever em prol da emancipação, surpreende-nos agora com a mais brutal das apostasias. Lê alguns dos tópicos dos artigos nos quais os disparates e contradições, as necessidades e os quixotismos correm parelhas com o sentimento de inveja satânica de Joaquim Nabuco e seus dignos companheiros. Não é dado a todo o senhor Silvio Romero ter o talento, o brilhantismo e principalmente o coração generosíssimo de Joaquim Nabuco. Eu vou pular a questão do mediador Nabuco, que é o mediador branco necessário, é a estratégia política do movimento negro desse momento, né? Mas eu queria colocar lá na frente. Difere muito dos pregadores da República, há um abismo entre ele e os miseráveis que andam neste momento solene, a inventar distinções de raças, a promover a cisania na família brasileira, a procurarem inocentar seu egoísmo nefando, seu parasitismo insaciável, mentindo que são de raça ariana e que têm o direito de explorar indefinidamente a infeliz raça africana. Aplausos prolongados. Já o Museu Escravocrata possuía um ariano de Jacareí, temos agora um ariano de Sergipe. Essa tirada é maravilhosa. Eu queria saber quem é o ariano de Jacareí, ainda não consegui descobrir. Como são ridículos, risadas prolongadas. Esse escreveu que é por sangue, mas teve a imbecilidade de acrescentar que seus pais vinham da bacia do Mediterrâneo entre a Europa e a África, atravessada incessantemente pelos africanos muito antes de Aníbal e de Asdrúbal, percorrida vitoriosamente por eles até as margens do Loire na grande invasão árabe. Acha o senhor Silvio Romero que a abolição não deve ser feita pela propaganda pacífica, por meio impresso, pela palavra dos oradores, pelos versos do poeta e pela música dos professores e dos amadores? Parece que no seu feroz germanismo queria espingardas de agulha e canhões Krupp. Risadas. Pois nós podemos assegurar-lhe que continuaremos de vitória em vitória e que em menos de 5 anos não haverá um só escravo no Brasil. Delírios, aplausos, prolongada ovação. Foi eloquentíssimo
Santíssima a peroração, o orador dirigiu-se às mães, às esposas, às irmãs, às filhinhas, agradecendo-lhe seu invencível auxílio à santa causa da abolição, aos artistas, aos amadores, prestimosos voluntários da grande causa da democracia, ao público em geral que há mais de 6 meses sustenta em seus ombros hercúleos a tribuna popular e aplaude o evangelho da liberdade, da igualdade e da fraternidade para a família humana. Aplausos gerais. Fiat justitia quod celum, né? Que justiça seja feita ainda que caia o céu. Eram 3 horas da tarde, os entusiastas de pé ainda cobriram de flores e bravos e de aplausos o denodado campeão da democracia brasileira. Dando sequência, uma outra personagem heróica, né, que é a Luísa Regadas, eu queria mostrar essa primeira nota de 1882. A Luísa Regadas é uma mulher que ganha muita fama e muita distinção. É uma mulher mestiça, né? Seria lida como uma mulher mestiça naquele tempo e hoje, mas cuja condição de mestiça tampouco é afirmada nas análises que são feitas sobre ela, né? Então, Teatro Recreio Dramático, grande matinê musical organizada pela exímia senhora Luísa Regadas em favor da escrava Joaquina, com concursos de distintos artistas de reconhecido mérito, aqui vários outros artistas negros, né? Xisto Bahia, Viriato, Domingues, Pedro Cunha, Horácio Fluminense e Luísa Regadas, acompanhando a esses ilustres cavaleiros o distinto professor Tavares, orador oficial José do Patrocínio. Generosamente se prestam diversas sociedades musicais, particulares e bandas militares. Na sequência, 1 ano depois, realiza-se hoje, às 12 horas, no Teatro Recreio Dramático, a sessão pública da Comissão Central de Emancipação do Município Neutro, sendo oradores, novamente, o Vicente de Souza e o Baldino do Amaral. E aí, a descrição de vários desses músicos, entre eles o Horácio Fluminense, a Cacilda de Souza, a Cacilda, inclusive, tocando com a Luísa Regadas, né? E, para finalizar, não é propriamente do contexto abolicionista, mas dá um pouco da dimensão cultural que esse circuito atravessava, né? Assistimos à ressa mensal dada no dia 16 do corrente pelo Clube Dramático de Vila Isabel, que constou das seguintes comédias: Morte do Galo, Entrei para o Clube Jacome, Comunismo e Zé Pereira Carnavalesco. Olhem esses repertórios de peças, né? O desempenho em todas elas foi satisfatório, sendo muito aplaudidos os amadores que se encarregaram dos papéis. Não podemos, entretanto, deixar mencionar os dignos amadores, ele cita os amadores, que no Zé Pereira Carnavalesco andaram perfeitamente, fazendo-os lembrar os bons tempos do Alcazar com o grotesco Pompeia de Nanterre. A concorrência foi animada, havendo muita ordem durante o espetáculo. A distinta amadora senhorita Luísa Regadas foi brindada em cena aberta pela diretoria do clube com um alfinete de ouro em forma de pandeiro. Da Luísa nós temos... desculpem. E aí eu queria trazer essa reportagem, que é uma reportagem que me comove demais, porque ela dá uma dimensão da experiência desses sujeitos que eu acho que nenhuma historiografia é capaz de traduzir, né? Aqui é uma festa do Bonfim, organizada pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, a importantíssima Igreja do Rosário, que era a igreja negra mais importante do Rio de Janeiro e provavelmente do Brasil, né? É uma festa do Bonfim, realizada no 16 do corrente, organizada pelos tais padres, e aí reparem a música da missa do Bonfim dentro da igreja, né? A música será dirigida pelo Francisco Gomes de Carvalho, executar-se a missa do maestro Santos Pinto, Credo e Teu Deum de Francisco Manuel da Silva, cantam solos a exímia senhorita Luísa Regadas e o senhor Bruno de Oliveira, João Tavares de Oliveira. O distinto flautista brasileiro Viriato Figueira da Silva oferece-se por devoção a executar um solo de flauta na ocasião do sermão. Boa parte da audiência era livre, boa parte da audiência era escravizada. Cada um dos escravizados que entrou na igreja recebeu uma senha. E aí, na sequência, pela tarde, se fará o sorteio para dar a liberdade a um irmão ou irmã cativo, conforme a sorte designar. Rogamos aos nossos irmãos e fiéis um óbolo de caridade a favor da Caixa para a Liberdade. Imagine o que é entrar numa missa, né, e acontecer um sorteio de liberdade como esse. Faleceu também, e ela falece em 87, né? Faleceu também a semana passada a distinta amadora Luísa Regadas, que durante anos, com sua presença e boa vontade, animava todas as festas abolicionistas. Não viu a aurora que tanto arrebatava, pobre Rochinol cantando nas trevas do cativeiro a santa liberdade. E o Mequetrefe produz essa capa, onde eles fazem questão, vocês podem ver do lado esquerdo, de colocar a Camélia, porque ela era, como eu disse, do abolicionismo radical, ligada ao quilombo do Leblon e ligada à estrada de ferro subterrânea que tirava as pessoas escondidas do Rio de Janeiro para o Paraguai e para o Ceará.
né? Então, é uma dimensão de um abolicionismo muito radical e, em todos os memorialistas da época e posteriores, ela é tida como uma vítima do abolicionismo. Ela morre pela causa. Ela contrai uma doença pulmonar em função do sacrifício dela à causa abolicionista. Mas vocês podem ver muito bem, né, a imagem de 55, como ela vai sendo embranquecida nas suas representações ao longo do tempo, né? Como todos eles, igualmente como Patrocínio. Eu queria terminar falando desse outro personagem que apareceu para mim ao longo desse processo e também foi uma gratíssima surpresa, que é o Dr. José Agostinho dos Reis. Reparem nessa nota aqui da Revista Ilustrada de 1884. Um acontecimento artístico mundano foi, de certo, a primeira matinê, reparem, a primeira matinê do Clube Beethoven, que foi citado aqui ontem, né? Domingo no salão do Cassino Fluminense. Acedendo aos pedidos da diretoria, a primeira hora da tarde, todos os sócios convidados ocuparam seus lugares. O grande salão está repleto, as galerias regurgitam, não há falha. Toda a elite fluminense está presente. Diplomatas, senadores, ministros, deputados, homens ilustres, grande número de damas, alegrando tudo com suas brilhantes toaletes, dão à sala um aspecto realmente pitoresco. Sua Majestade Imperial, que honraram a festa com suas augustas presenças, chegam um pouco mais tarde. Está tudo aí, toda a elite imperial, inclusive a família imperial. Aí vem a nota do que foi a programação musical e, no final, reparem, um incidente. O senhor Agostinho dos Reis foi dos coristas, ele era um dos coristas da cena musical que estava acontecendo nessa matinê do Clube Beethoven, o primeiro que subiu ao estrado. Vendo-o de rolo de papel, toda a sala estremeceu ao receio de um discurso, em que o poeta nos vinha dizer mais uma vez que foi escravo. Mas, felizmente, a entrada logo após os seus companheiros serenou os ânimos e ficou-se quite com susto. Ele subiu ao palco para fazer um discurso e foi retirado. Mas eu já tinha visto algumas vezes a menção desse nome, não sabia quem ele era, mas ele aparece em todas as listas de qualquer, tanto memorialista quanto de conferências abolicionistas. Ele é um dos principais abolicionistas brasileiros, Dr. Agostinho dos Reis, paraense. Mas ele está dizendo aqui que foi escravo. A partir dessa anotação, eu acionei a Ana Flávia Magalhães Pinto, a gente começou essa pesquisa junto. Ela conhecia também o Agostinho, mas ela nunca tinha ouvido falar que o Agostinho tinha sido escravo. Reparem que é Doutor Agostinho dos Reis, né? Poucos meses antes aconteceu isso. A Aclamação da Verdade, essa é a transcrição de um jornal cearense chamado Libertador, órgão da Sociedade Cearense Libertadora. Por ocasião de fundar-se na corte o Centro Abolicionista da Escola Politécnica, portanto, da principal universidade de engenharia do Brasil, estavam se fundando o Centro Abolicionista dessa escola. O Agostinho dos Reis faz isso aí. Agostinho dos Reis, natural do Pará e lente da escola. Ele era professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1880. E lente da mesma escola proferiu seu eloquentíssimo discurso as seguintes palavras: Senhores, todos vós pedis a abolição para que não haja mais escravos. Eu a peço igualmente porque desejo que não haja mais senhores. E sabeis por quê? Na minha fisionomia, senhores, vós vedes que eu descendo de raça escrava. Comoção profunda. Mas vós ainda não sabeis tudo, meus senhores. Comoção, ansiedade. Vós, meus senhores, dirigindo-se aos outros professores da escola, de quem eu tenho a honra de ser colega no magistério desta academia, vós, meus senhores, dirigindo-se aos alunos, de quem eu tenho a honra de ser mestre, vós não sabeis que o vosso colega e o vosso lente nasceu escravo. Palmas, bravos, aclamações, o orador é abraçado pelos lentes e pelos alunos. Muito bem, na transcrição que deixamos feita vai o tributo de nossa homenagem ao preclaro moço que, confessando sua origem humilde, soube nobilitá-la e engrandecê-la pelo seu civismo. Esta é a verdadeira honra. O doutor Agostinho dos Reis se fez doutor, se fez diretor da Faculdade Politécnica, ao lado de outros grandes intelectuais negros, como Rebouças, como Teodoro Sampaio, como Antônio de Souza Carneiro, pai do Edson Carneiro. Todos eram professores da Escola Politécnica, mas nenhum deles nasceu escravizado.
Ele era liberto. E mesmo sendo liberto, ele foi inclusive candidato a deputado, o que era proibido por lei. Então não sabemos como ele conseguiu esconder essa origem por tanto tempo, mas a coragem desse homem, desse tenor, cantador de óperas, né, aí nesse circuito mais elitizado do Rio de Janeiro, de, nesse momento, ocupando esse lugar, colocar toda a sua situação social em risco ao colocar e ao politizar a sua origem. E ao fazer isso, inclusive para o constrangimento da família imperial e de toda a elite escravocrata brasileira. Eu acho que isso dá uma dimensão boa, né, da agência e da atuação desses vários músicos. Claro, eu não tenho tempo para trazer as outras trajetórias como eu gostaria e discutir a perspectiva do embranquecimento desses personagens, mas eu acho que o caso do Agostinho dos Reis é especialmente emblemático. Só para dar a dimensão da importância desse homem, ele, como Rebouças, fez muito dinheiro, e ao contrário do Rebouças, não faliu em função da maneira trágica que o Rebouças. Ele viveu uma vida bem plena e até o final de sua vida. Quando Albert Einstein veio ao Brasil dar uma aula magna na universidade, na escola de engenharia, quem foi o mediador da palestra foi o Agostinho dos Reis. E ele esteve, né, aí, inclusive essa imagem aqui, é a proposição dele de moradias populares em contraposição ao bota abaixo do Pereira Passos. É alguém que estava pensando em moradia popular e direitos do começo ao fim da sua vida, né? Então, encerro por aqui e agradeço a atenção de vocês. Obrigado. Bem, eu não sei se a gente tem tempo, né, para questões. Né? Então a gente finaliza por aqui, não vai ter muito tempo de abrir para questões. A gente pode fechar, assim, as pessoas que quiserem. Não sei se o Luiz vai estar com a gente ainda, se o Luiz vai embora, mas talvez a gente deixa para a próxima vez, a gente junta, né, as questões e pode ser. Né, que só explicar para vocês. Porque a gente dá aula na Escola Livre lá em Santo André e aí as aulas começam às 6h30 e a gente vai chegar lá às 7 horas, né? Beleza? Gente, então, boa tarde. Muito valeu, obrigadão. A gente vai... A próxima, a gente deu teve um grande atraso, né? Que vocês perceberam. Até Alain, Ricardo e Rogério. Rogério está aí. A gente vai fazer... Oi, Rogério. Oi, boa noite. Vamos fazer um pequeníssimo intervalo de 5 minutinhos só para ir ao banheiro, tomar uma água. Pode ser, Rogério? Não sei dos seus convites. Pode ser, mas você pegou no PowerPoint?